Olá, caro aluno! Esta é a nossa segunda aula da disciplina Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho. Hoje, abordaremos os seguintes assuntos: um breve histórico sobre o estudo da segurança do trabalho, os conceitos, causas, consequências e a classificação dos acidentes, além das medidas de controle aplicadas no ambiente e no indivíduo para a prevenção de acidentes e doenças. Trataremos também sobre as relações da medicina do trabalho com a área de TI, a tecnologia da informação. No seu ambiente virtual, encontra-se disponível material para estudo sobre este conteúdo. A industrialização começou a aparecer no chamado século das luzes, no século XVIII, e essa revolução surge de uma mistura de cientificismo, racionalismo, ironia e autoironia. Vivíamos um momento de progressos em quase todos os campos científicos, na física, na filosofia, na biologia e nas artes, principalmente na música. Com a Revolução Industrial, os trabalhadores perderam o controle do processo produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um patrão, na qualidade de empregados ou operários, perdendo a posse da matéria-prima, do produto final e do lucro. Esses trabalhadores passaram a controlar máquinas que pertenciam aos donos dos meios de produção, os quais passaram a receber todos os lucros. O trabalho realizado com as máquinas ficou conhecido por maquinofatura. Com o advento da máquina a vapor, a produtividade aumentou e o trabalhador passou a viver em um ambiente de trabalho agressivo, ocasionado por diversos fatores, dentre eles uma força motriz, a divisão de tarefas e a concentração de várias pessoas em um mesmo estabelecimento. Neste contexto, os riscos de acidentes e doenças originados do trabalho começaram a surgir com rapidez. As condições de trabalho precárias, as longas jornadas de trabalho entre 15 a 16 horas diárias, provocaram reações por parte do proletariado, desencadeando vários movimentos sociais que influenciaram os políticos e legisladores a introduzirem medidas legais. No Brasil, em 1977, a Lei 6.514, regulamentada pela Portaria 3.214 de 78, deu uma nova redação ao capítulo 5 da CLT, avançando nas exigências prevencionistas. E qual a definição podemos dar para segurança e medicina do trabalho? Vejamos. Segurança do trabalho é a ciência que atua na prevenção de acidentes decorrente dos fatores de riscos operacionais, ou seja, segurança do trabalho pode ser entendida como um conjunto de medidas adotadas, visando minimizar os acidentes e doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho das pessoas envolvidas. Já a medicina do trabalho é fundamental no campo da saúde ocupacional e complementa todos os meios prevencionistas, com o objetivo da promoção e preservação da saúde dos trabalhadores. Agora, conheceremos os conceitos de acidente do trabalho sob o ponto de vista legal e prevencionista. Segundo o artigo 19 da Lei 8.213 de 91, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária para a capacidade do trabalho. Como vimos, do ponto de vista legal, a lesão é requisito necessário à sua caracterização, portanto, haverá uma vítima. Agora, o conceito no ponto de vista prevencionista. Segundo a NBR 14280, Cadastro de Acidentes do Trabalho, Procedimento e Classificação, o acidente do trabalho é uma ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, de que resulte ou possa resultar em lesão pessoal. Sendo assim, para o conceito prevencionista, mesmo os acidentes que não acarretam lesões são considerados para fins de prevenção. Por exemplo, o empilhamento de caixas dentro de um galpão tomba devido ao armazenamento inadequado e não atinge nenhum trabalhador, e sem danos materiais. Também deve ser importante ter as suas causas investigadas. Outro conceito muito importante é do incidente, também conhecido como quasi-acidente
ou quase perdas. Vejamos. Segundo a OSA 18.001, incidente é o evento que causou ou que teve o potencial de causar acidentes. Um acidente que não origina danos à saúde, prejuízos ou perdas também é descrito como uma quase perda. O termo incidente inclui quase perdas. Desse modo, além dos acidentes, os incidentes devem ser analisados e investigados, pois quanto maior o número de incidentes ou acidentes, lesão, maior é a probabilidade de acontecer acidentes com lesão incapacitante ou fatal, conforme estudos realizados a seguir. O engenheiro Heinrich, em 1931, apresenta seus estudos a filosofia de acidentes com danos à propriedade, seriam os acidentes sem lesão, em relação aos acidentes incapacitantes, acidentes com lesão, dos acidentes baseados em danos à propriedade, chegando ao resultado apresentado na pirâmide, ou seja, um acidente com lesão incapacitante para 29 acidentes com lesão não incapacitantes e 300 acidentes sem lesões. Portanto, o número de acidentes sem lesão, incidente, quase perdas, quase acidentes, e acidentes com lesões não incapacitantes sinaliza a probabilidade de acidente mais grave. Vamos ao próximo conceito. Em 1966, Frank Bird Jr. apresentou sua teoria de controle de danos, a partir da análise de acidentes ocorridos numa empresa metalúrgica americana, chegando à seguinte proporção. Para cada acidente que provocava uma lesão incapacitante, ocorriam 100 que provocavam lesões não incapacitantes, e também ocorriam 500 acidentes com danos à propriedade. Existem outros estudos a respeito deste tema, mas o nosso objetivo é demonstrar que o esforço de ação deve ser dirigido para a base da pirâmide, e não apenas para os eventos resultantes em lesão grave ou incapacitante. Isso porque as lesões principais são eventos raros e, dessa forma, muitas oportunidades para aprendizagem sobre prevenção estão disponíveis em eventos menos graves, principalmente incidentes, primeiros socorros e atos inseguros, como causa dos acidentes que aprenderemos agora. São várias as causas dos acidentes, sejam do trabalho, do trajeto ou por doenças profissionais. Essas causas são basicamente separadas em 3 grupos: condições inseguras, atos inseguros e o fator pessoal de insegurança. O ato inseguro é o que depende do ser humano, que de maneira consciente ou não provoca dano ao trabalhador, aos companheiros e às máquinas e equipamentos. Algumas situações que caracterizam os atos inseguros são ficar junto ou sob cargas suspensas, colocar parte do corpo em local perigoso, usar máquinas sem habilitação, lubrificar, ajustar e limpar máquinas em movimentos, tentativa de ganhar tempo, brincadeiras, exibicionismo, uso de roupas inadequadas ou acessórios desnecessários e não usar o equipamento de proteção individual ou mesmo excesso de confiança. As condições inseguras são as condições que, presentes no ambiente de trabalho, comprometem a integridade física e ou a saúde do trabalhador, bem como a segurança das instalações e dos equipamentos. Algumas situações que caracterizam a condição insegura é a falta de ordem e de limpeza, ventilação e ou iluminação inadequada, a escassez de espaço, passagens perigosas, falta de proteção em máquinas e equipamentos, defeito nas edificações ou desvios ou improvisações nos processos ou falta ou falha de manutenção. O fator pessoal de insegurança está relacionado ao comportamento humano, ou seja, ao próprio indivíduo na sua singularidade. Problemas pessoais e suas preocupações são algumas situações que caracterizam o fator pessoal, que é motivada por problemas financeiros, falta de dinheiro, por exemplo, doenças, discussões no ambiente familiar e até mesmo no trabalho, levando o mesmo a ficar desatento, irritado, podendo comprometer a sua segurança e a segurança de outras pessoas. Deste modo, cabe à segurança do trabalho eliminar ou pelo menos minimizar as condições inseguras, os atos inseguros e o fator pessoal de insegurança, para promover a saúde e bem-estar dos trabalhadores, independentemente do seu grau hierárquico da empresa. A Lei 8.213 de 91 traz um extenso e detalhado rol de ocorrências interpretadas como relacionadas ao acidentes de trabalho.
De um modo mais conciso, podemos reunir todas as possibilidades em 3 grupos fundamentais para a classificação dos acidentes do trabalho, ou seja, acidente típico, acidente de trajeto, acidente por doença, profissional ou doença do trabalho. Vejamos conceitos da classificação dos acidentes. O acidente típico é decorrente da característica da atividade profissional que o indivíduo exerce. É o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho. O acidente de trajeto é aquele sofrido pelo empregado no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa, e não importa o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregado, em horários e trajetos compatíveis. Acidente por doença profissional ou do trabalho é desencadeada pelo exercício de determinada função característica de um emprego específico. Doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício de determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Doença do trabalho é a doença derivada das condições especiais em que o trabalho é realizado e como ele se relacione diretamente. Cabe ressaltar que o parágrafo 1º do artigo 20 da Lei 8.213 de 91 traz relação daquelas que não são consideradas doenças do trabalho. Por exemplo, doença degenerativa, doença inerente ao grupo etário, aquela que não produz incapacidade laborativa, e a doença endêmica, adquirida por habitante de região em que ela se desenvolva. As consequências de um acidente do trabalho são das mais diversas e podemos citar o fator físico, psicológico, material, a imagem da empresa, a exclusão social como prejudiciais, tanto para o trabalhador quanto para a empresa, ou seja, todos saem perdendo. O fator físico, o trabalhador poderá ser hospitalizado ou ficar em tratamento médico por um determinado período para restabelecer a sua saúde. O fator psicológico pode ser afetado, deixando o trabalhador com medo em retornar às suas atividades laborais e até mesmo operar um determinado equipamento do qual sofreu o acidente. O fator material está relacionado com a redução de salário e benefícios pagos pela empresa ou do benefício pago pela Previdência Social. A imagem da empresa poderá ser afetada devido à gravidade do acidente, sendo muitas vezes reconhecida não por suas ações empresariais, mas pelo acidente em si. Por exemplo, você trabalha na empresa ABC, onde o trabalhador caiu de um andaime e morreu? Já a exclusão social está relacionada com as dificuldades que o trabalhador poderá enfrentar em um determinado processo de reabilitação profissional e social. Por exemplo, se o trabalhador caiu de uma determinada altura e ficou em uma cadeira de rodas. Ainda, segundo a Lei 8.213 de 91, determina em seu artigo 22 que todo acidente de trabalho ou doença, como vimos anteriormente, deverá ser comunicado pela empresa à Previdência Social, através da CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, que deve ser emitida no primeiro dia útil após a ocorrência do acidente. Caso ela não cumpra, poderá ser penalizada. Em caso de morte, a CAT deve ser emitida imediatamente e a morte comunicada à autoridade policial. Caso a empresa não emita a CAT, ela poderá ser emitida pelo próprio acidentado, por seus dependentes, pelo médico que atendeu o acidentado, o sindicato da categoria ou por qualquer autoridade pública, independentemente do prazo. As ações e medidas de controle destinadas a prevenir os acidentes de trabalho dependem diretamente do tipo de atividade exercida, do ambiente de trabalho e das tecnologias e técnicas utilizadas, podendo ser aplicada no ambiente ou no indivíduo. As medidas aplicadas no ambiente são: eliminar o agente de risco, substituir o agente de risco, alteração do processo ou operação, isolamento de trabalho, ventilação, podendo ser diluidora ou exaustora, enclausuramento e manutenção, ordem e limpeza. Alguns exemplos de equipamento de proteção coletiva, EP6, aplicado no ambiente como medida de controle: os extintores de incêndio, as bandejas de contenção para risco de queda de materiais, chuveiro e lava-óleos de emergência, cones, telas, fitas para sinalização, proteção para vergalhões e kits para emergência médica.
As medidas de controle aplicadas ao indivíduo estão relacionadas ao controle do tempo de exposição, uso de EPIs, que conheceremos a seguir, e dos exames médicos, admissional e periódico. Os equipamentos de proteção individual, EPIs, são desenvolvidos para a proteção das várias partes do corpo, como podemos observar alguns modelos. O capacete para a proteção da cabeça, os óculos de segurança para a proteção dos olhos, os respiradores para a proteção das vias respiratórias, os abafadores para proteger contra o ruído ocupacional, o avental para a proteção do tronco, as roupas especiais para a proteção do corpo inteiro, os calçados de segurança para a proteção dos pés, além do cinto de segurança para a proteção contra quedas. O EPI pode ser de fabricação nacional ou importado e sempre deve ter indicado o CA, ou seja, o Certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, onde constam as especificações dos materiais utilizados na produção e a validade do mesmo. A empresa deve fornecer o EPI a todos os seus empregados, de forma totalmente gratuita e em função do risco que o trabalhador está exposto. Deve também fornecer treinamento para a perfeita utilização e conservação dos equipamentos, de forma tal que o trabalhador esteja seguro quanto ao uso e evite assim os riscos de acidentes e doenças ocupacionais. A importância da utilização de EPI é para que todo trabalhador não se exponha a riscos de forma negligente ou imprudente. O gestor direto da empresa é responsável por indenizações e penalidades que porventura possam ocorrer mediante doença ocupacional ou até nos acidentes com lesões temporárias, permanentes e óbitos. E quais seriam estes riscos ambientais ou ocupacionais? Consideram-se riscos ambientais, segundo a NR9, os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração, intensidade, tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Para alguns autores, os agentes ergonômicos e os agentes de acidentes, conhecido também como risco mecânico, apesar de não estarem contemplados na NR9 como riscos ambientais, devem ser avaliados no ambiente de trabalho, pois também são considerados agentes causadores de danos à saúde do trabalhador. Vejamos a classificação dos riscos ambientais por grupo de risco. Os agentes físicos são representados pelas condições físicas no ambiente de trabalho, tais como ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, pressões anormais e umidade, de acordo com a característica do posto de trabalho. Os agentes químicos são as poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores, substâncias, compostos ou produtos químicos em geral, que pode penetrar no organismo humano pela via respiratória ou que pela natureza da atividade de exposição possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Os agentes biológicos são os vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos, ou seja, micro-organismos presentes no ambiente de trabalho que podem penetrar no organismo humano pelas vias respiratórias, através da pele ou por ingestão. Os agentes de risco ergonômico são o esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido da produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turnos diurno e noturno, jornadas de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, e outras situações causadoras de estresse físico e ou psíquico. E estão relacionados a fatores fisiológicos e psicológicos inerentes à execução das atividades profissionais. Esses agentes podem produzir alterações no organismo e no estado emocional dos trabalhadores, comprometendo sua saúde, segurança e produtividade. Os agentes de acidentes, ou riscos mecânicos, são arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Esses agentes são responsáveis por uma série de lesões dos trabalhadores, como cortes, fraturas,
escoriações, queimaduras. As máquinas desprotegidas, pisos defeituosos ou escorregadios, os empilhamentos de materiais irregulares são exemplos de fatores de risco de acidentes. Agora que você ficou conhecendo os riscos ambientais ou os riscos ocupacionais capazes de provocar acidentes e doenças ao trabalhador, é preciso buscar de forma contínua as medidas dos ambientes e seus postos de trabalho, pois a prevenção dos riscos ocupacionais é a forma mais eficiente de promover e preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores. E como fica a saúde e segurança dos profissionais da área de TI? Durante muito tempo, a relação entre a segurança do trabalho estava diretamente ligada com o uso de capacetes, botas, cintos de segurança e uma série de outros de equipamentos de proteção individual contra acidentes. Com a evolução tecnológica veio também os novos ambientes de trabalho e os riscos profissionais a eles associados. E a relação homem-máquina, que já trouxe enormes benefícios para a humanidade, também trouxe um grande número de vítimas, sejam elas portadores de doenças incapacitantes ou aquele cuja integridade física foi atingida. No caso específico dos profissionais que têm um computador como instrumento de trabalho, diariamente, a prevenção dos riscos ergonômicos relacionada ao uso desse equipamento deve ser motivo de atenção e interesse, observando, entretanto, que a legislação e as normas técnicas estão inseridas no contexto maior de uma avaliação completa do ambiente de trabalho. O bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores reflete no seu desempenho profissional e é resultado de uma política global de investimento em segurança, saúde e meio ambiente. A doença profissional, a mais conhecida por apresentar-se em consequência do uso de computadores, é chamada de lesão por esforços repetitivos, ou LER, atualmente conhecida também como DORT, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. É bom que fique claro que essas lesões não ocorrem apenas com o uso de computadores, mas em todas as atividades profissionais, e que exige o uso forçado e repetitivo de grupos musculares, associados a posturas inadequadas. Uma das mais conhecidas manifestações dessas lesões em profissionais da área de processamento de dados é a tenossinovite. E o que vem a ser essa tenossinovite? É a inflamação do revestimento da bainha que reveste um tendão. Dores de cabeça e irritação nos olhos também são sintomas associados ao uso de computador. Eles ocorrem após o trabalho prolongado e contínuo e são consequências da fadiga visual. A iluminação do ambiente é um fator fundamental para reduzir a incidência desses sintomas, principalmente no que diz respeito a evitar reflexo na tela do monitor. Além disso, os olhos também requerem pausas regulares para descanso, da mesma forma que os pulsos, dedos, pescoço, enfim, todas as partes do corpo diretamente exigidas pelo trabalho. A utilização de mobiliário adequado é muito importante, mas isso se constitui apenas em uma parte de um processo mais amplo, que é a construção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. O ambiente de trabalho precisa ser adequado ao homem e à tarefa que ele vai desempenhar. Quando se fala em mesas, cadeiras e teclados ergonômicos, entre outros itens, o que efetivamente as caracteriza é a sua flexibilidade, sua capacidade de se ajustarem às características específicas de seus usuários, aqui compreendidas, em especial, altura, peso, idade e atribuições. A ergonomia abrange estudos sobre os aspectos da relação homem-máquina, ou seja, o desenvolvimento ou o aperfeiçoamento da interface, tornando-a cada vez mais intuitiva, direta e objetiva. Esses estudos envolvem o desenho das telas, dos programas e a distribuição dos ícones, janelas e sequências de comandos para se alcançar determinados objetivos. A execução do trabalho, desenvolvendo uma boa ergonomia entre o homem e o computador, pode proporcionar redução no tempo de aprendizado das tarefas, aumentando na velocidade de execução das mesmas, diminuição na incidência de erros e aumento da satisfação do empregado durante a realização do seu trabalho. Então, caros alunos, concluímos a nossa videoaula da semana. Peço que leia o seu caderno de conteúdo para reforçar o seu aprendizado. Agora que você já conhece conceitos, as causas, as consequências e as medidas de controle para prevenir os acidentes e doenças decorrentes do trabalho e as relações da medicina com a TI, trabalhe com segurança.
Não se esqueça dos prazos para elaboração e entrega da atividade proposta pela disciplina, que está disponível no seu ambiente virtual. O objetivo da atividade é fixar os conceitos aqui trabalhados, através de um estudo de caso. Vocês deverão se dividir em grupos ou equipes para realizar uma leitura e discussão do caso. Em seguida, elaborar uma única resposta para as perguntas apresentadas. Cada equipe apresentará sua resposta para comparar com as dos demais grupos ou equipes do caso que foi estudado. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula!